E aí pessoal, beleza? Aqui eu sou o da Jace Productions, quase vídeo do canal. E pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pro canal Strange The Hudson Edition, que é um jogo que foi lançado há um bom tempo atrás e que eu já gravei um vídeo inclusive sobre esse jogo há muito tempo. Não sei, acho que foi uns 1 ou 2 anos, meu Deus, faz muito tempo. Mas eu trouxe a versão completa do jogo, tá aí. Deu muito trabalho pra editar, então deixa o like, se inscreve no canal, por favor. E é isso, aproveita o vídeo, come uma pipoca e deita no sofá. Que essa história tá bizarra de incrível. A minha humanidade estava à venda. E eu a vendi. Aquele exato momento marcou minha decadência. Esta é a minha história. E estes são meus arrependimentos. Bom, a gente já aparece aqui, que é o nosso personagem, que se chama Price. A gente parece estar no apartamento, a gente toca na primeira porta para ver se tem alguém em casa. Mas o nosso próprio personagem fala que não é essa. Então a gente vai para a segunda porta e a gente vai dar uma olhada nela. E mais um morador fala que não é a casa. Indo para a terceira casa, a gente pergunta se a senhora Goodwin está ali, mas só recebe uma resposta curta e grossa. Mas como o nosso próprio personagem diz, ele jura que ela mora por ali. Então tem que ser uma daquelas 3 portas que ele acabou de visitar. Então ele vai ter que voltar para a segunda porta, porque é a que, né, era mais chamativa. Nosso personagem fala que tem cheiro de torta de mirtilo, então a gente sabia que já era essa. Ela tenta negar que não é ela, mas claramente é ela, não tem dúvida. Entrando na casa, a gente já vai para conversar com ela, curto e grosso. E a gente começa a conversar com ela sobre a dívida dela, que ela tá devendo e que ela tem que pagar nesse mês ou então ela vai ser expulsa. E ela pergunta para onde ela iria. A esse ponto a gente não tem nenhuma dúvida que o nosso personagem trabalha como um tipo de confiscador de casa e ele veio para pegar a casa dessa senhora, porque é o trabalho nele, né? Como todo outro trabalho. Após a gente ficar conversando com ela mais um pouco, ela oferece pra gente uma xícara de chá, mas a gente pede uma xícara de café. Nesse meio tempo que ela saiu, a gente tem uma ideia de ficar dando uma olhada na casa. E a gente encontra uma cadeira de balanço, que toda avó tem uma, como diz nosso personagem. Andando um pouquinho mais pela casa, a gente dá uma olhada pra ver se a gente consegue sair da casa, mas, né, não consegue. E então a gente encontra a foto do senhor Goodwin junto com a senhora Goodwin. E logo após a gente encontrar essa foto, isso acontece. Tá, e logo após esse acontecimento bizarro, a senhora Goodwin aparece falando que não tem café. Ela tenta oferecer outra coisa em troca, mas a gente não aceita. E só fala que ela vai ter que se mudar até o final do mês.
Então a gente se despede dela e ela sai andando, mas claramente ela não tá nem um pouquinho bem, galera. Saindo da casa dela, a gente só quer sair o mais rápido possível daquele lugar. Mas aparentemente o elevador não tá funcionando. E isso acontece. Bom, a gente vê uma porta caindo e a gente tenta ver o que que é. E após isso a gente, né, entra na casa, que é uma péssima ideia, como diz nosso personagem. Entrando na casa, a gente vê que é o apartamento 213 e a sala de estar. A gente também dá uma vasculhada na casa para ver o que tem de interessante, mas não encontra nada. E então a gente vai e anda pra frente e encontra isso. E é um cara morto que aparentemente fez alguma coisa com a cabeça que eu não posso falar aqui em vídeo, né? E isso aí eu só posso falar que ele não tá bem, entendeu? Bom, a gente dando uma vasculhada no cadáver, a gente encontra um recado. O que vem fácil vai fácil, e um palavrão que eu não vou falar, por motivos, né? Mas não esquece desse cara que tá morto nessa cadeira. Ele vai ser muito importante pro final do vídeo. Então a gente entra na cozinha do apartamento e a gente entra na outra porta, que é a do banheiro. A gente dá uma investigada ali, pra ver se encontra alguma coisa, mas só fala que tá congelando, né? E acredito que esteja congelando mesmo, né? Saindo do banheiro, a gente vai direto pra cozinha e a gente pergunta o que foi aquilo. Aquele cara morto do nada, gente, meu Deus. O que aconteceu? Qual o motivo dele ter se matado? Mas a gente ignora isso e a gente vê uma porta trancada e a gente precisa de uma chave. Bom, voltando lá pro banheiro, o nosso personagem se lembra que tinha alguma coisa dentro da banheira. E quando a gente vê, tem um cubo de gelo. A gente voltando lá pra cozinha de novo, a gente lembra que tem um fogão. Então a gente pega o cubo de gelo e coloca dentro do fogão pra ver o que que tem dentro. E após a gente ver que tem uma chave, a gente já sabe pra onde que a gente tem que usar essa chave, né? A gente sai e não tá mais lá o cadáver que era pra estar ali. Bom, a gente ignora isso e vai pra porta, que estava trancada. Então a gente entra na sala 1 do apartamento 213 e a gente escuta um som de pisada. Bom, a gente ignora e entra na porta que está no final da sala 1. E a gente vai para a sala 2 e encontra um estante que tem muitos livros sobre ações e sobre dinheiro. Bom, um enigma? Nosso personagem pensa. Bom, dando uma investigada na casa, a gente encontra um livro. Um livro sobre terror. Não serve para aquela estante que estava ali, né? A gente voltando para a sala 1 tem uma outra estante. E a gente consegue colocar esse livro lá naquela estante. E em troca a gente recebe outro livro, um livro sobre finanças, que a gente pode colocar lá na estante da sala 2. Colocando o livro de finanças na estante, a gente consegue encontrar uma outra sala secreta atrás das cortinas. E aí a gente entra. Fazendo isso, a gente encontra uma sala escura que tem três caras, ou três senhores de idade, devemos dizer assim. E eles vão ser de extrema importância para a história, porque eles que vão envolver toda a trama do jogo. Então, fica ligado nesses três, porque eles são muito importantes. Conversando com eles, eles começam a falar que foi bom ele ter expulsado aquele peido esperado para fora, e que, né, ele fez tudo certinho, que tá tudo dentro da lei. É, será mesmo que tá tudo dentro da lei? Bom, a lei fala que realmente uma pessoa que não paga suas contas, ela pode ser tomada as coisas dela, se não me engano. Mas, sei lá, cara, aquela senhora tão bondosa.
Bom, nosso personagem continua conversando com eles. Então eles falam se ele tá pronto para ganhar dinheiro e falam que ele ainda tem mais dois nomes para tirar da lista. E esses dois nomes é basicamente para expulsar a pessoa da casa dela. É isso. Para ele ganhar uma sociedade. Basicamente ele vai ganhar um nomezinho naquela plaquinha ali de bosta. Bom, nosso personagem concorda e só segue o caminho dele. Eu senti tanto alegria quanto tristeza. Em breve terei minha sociedade, mas ao preço da minha humanidade, valerá a pena? Então a gente encontra aquele maldito corpo que estava lá naquela sala lá e a gente vê que tem um recado, que tá escrito: tem um elefante na sala. Eu sei o que isso quer dizer. E isso acontece. Orgulho, 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 arrogância, arrogância, vaidade, orgulho, arrogância, culpa, culpa, vaidade, culpa, arrogância, orgulho, arrogância, culpa, culpa, arrogância, culpa, orgulho, orgulho, culpa, arrogância, arrogância, culpa, orgulho. Hã? Já é de manhã? Que dia foi aquele? Eu ainda me sinto péssima pela senhora Goodwin. Bem, eu preciso do meu café matinal. Calma, calma, calma. Você deve estar se perguntando. O que foi aquilo? O que era aquele elefante? E eu vou explicar isso aqui tudo no final do vídeo. Então, fica sentado aí, fica de boa. Vai ser tudo explicado lá no final do vídeo. Bom, voltando lá para a casa do Price, a gente dá uma olhada nas coisas dele. E a gente não pode se trocar porque a gente precisa de um café antes. Então a gente vai lá para a cozinha dele para ver se tem café, né? Chegando na cafeteira, a gente pega uma garrafa, uma jarra, para pegar água pro café. Mas a gente tá sem água. Parece que alguém esqueceu de apagar a conta, né? Bom, então a gente procura um lugar para pegar água. E a gente investiga todos os cantos da casa. Desde a pia, até mesmo na privada, mas nosso personagem fala que ainda tem um pouco de dignidade e não faz isso. Graças a Deus. Então ele vai lá pro quarto dele. E você lembra do quarto dele? Então, tem uma goteira e. Bom, ele pega a água da goteira mesmo, até porque é a única que tem, né? A única água que ele tem para fazer o café. Então a gente vai lá na cafeteira e liga e a gente espera nosso cafezinho sair e a gente vê um pouco de TV. Mas chegando lá, a gente descobre que tá relampeando e a gente não quer arriscar, né? Levar um choque. Então a gente volta para pegar nosso cafezinho, né? Pra tomar aquele cafezinho e descansar um pouco. Mas a gente ouve um barulho dentro do banheiro. A gente entra lá, mas. Não tem nada. Bom, então a gente volta para tomar nosso café, né? Como nosso personagem diz, é a nossa imaginação. Bom, eu acho que não era a nossa imaginação. Cara, por que tem dois velhos na nossa mesa? E aí a gente descobre que esses dois são os pais do Price. Eles dois estão ali, mas aparentemente eles não estão vivos. É tudo da cabeça dele. Ele imagina os pais dele falando com ele mesmo. É como se fosse os pais dele tentando dar um conselho pra ele, mortos, mas tipo assim, não tão vivos. É difícil de explicar até pra mim, sabe? É tipo como se fosse a imaginação dele mesmo. E ele pergunta, os pais dele, que é basicamente a mente dele, pegando uma peça nele, falando que ele tem feito coisas horríveis para conseguir a sociedade dele e tal, essas coisas.
E eles só falam que ele tá preocupado com ele. Afinal, a ganância não leva a nada. Você ser ganancioso, você ser presunçoso e você fazer isso às custas dos outros não é certo. Eles mesmos estão falando. E ele fala que trabalhou duro por isso, mas aparece a porta batendo. Estou procurando a senhora Goodwin. Este é o endereço certo. A mesma coisa que ele falou naquela hora que ele estava procurando a senhora Goodwin. Quando ele entra, ele só vê o quarto dele. E a senhora Goodwin bem ali, sumindo e chorando. E ele só fala que é apenas a mente dele pregando uma peça. E ele bota a roupa e vai pro trabalho. Ontem foi difícil, mas eu decidi seguir em frente. Embora eu esteja mentindo para vocês se eu disser que não penso na senhora Goodwin, de qualquer forma, o Sr. Taylor era o próximo nome da lista. Ele vivia na floresta como um eremita. Ele não tinha dívidas, mas a sociedade queria desapropriar sua propriedade. Eles construíram uma estrada ali. Eu fui até lá para confiscar sua propriedade. Bom, a gente chega numa floresta bem grande até e vê uma placa que tá falando não ultrapasse, mas a gente ignora totalmente essa placa e só continua. Andando no caminho que parece ter alguns postes de luz e o nosso personagem fala que a cabine dele deve estar por ali. Então a gente continua andando até que a gente acaba encontrando a cabine dele. A gente bate na porta perguntando se ele tá ali, o Sr. Taylor, mas aparentemente não tem ninguém na cabana. Ou ele tá ignorando ele, como nosso personagem diz. Ele encontra uma pilha de lenha. Bom, ele só continua. Tem uma outra porta, fala que tá trancada e ele segue. Bom, andando mais um pouquinho, a gente encontra o Sr. Taylor numa fogueira e começa a conversar com ele. Então a gente começa a falar: ah, você deve ser o Sr. Taylor. Eles vêm conhecê-lo, aí ele fala que é o Price. Bom, mas aí o Sr. Taylor corta o nosso papo e começa a falar dele soltar as ameaças. Nosso personagem retruca falando que aquilo era mais um investimento para a própria cidade, porque várias pessoas iriam. Mas, ele fala que o dinheiro é o rei deles, que eles só estão ali mesmo pelo dinheiro, e não é pelo turismo da cidade. E eles falam que tá oferecendo uma oferta justa e tal, essas coisas. E ele só aceita. Bom, nosso personagem pede desculpa. E ele também fala que ele só tá fazendo o trabalho dele mesmo. Bom, aí nosso personagem fala com ele se podia fazer mais alguma coisa. Aí ele fala pra conversar dentro da cabana. Ele dá a chave pra gente e a gente vai lá pra lá, né? E ele fala pra gente acender a lareira também. Mas é um folgado, viu? Bom, chegando lá, a gente destranca a porta e entra dentro da cabana. Aí a gente descobre se tem cinza dali e a gente precisa tacar fogo. Então a gente volta para pegar a bendita lareira que tá lá fora, aquele monte de graveto velho, pra jogar dentro daquela fogueira. Mas aí a gente descobre que precisa de fósforo. Então a gente sai pela casa mesmo, procurando fósforo, alguma coisa para acender fogo. A gente dá uma olhada, a gente encontra uma cama de cachorro, fala que cheira extremamente horrível. A gente dá uma procurada na lixeira, só vê uns papéis velhos. Então a gente sai dali. Então a gente vai andando mais um pouco, encontra uma porta trancada e dentro de uma mesinha tem fósforos. Perfeito. Então a gente volta para colocar os fósforos lá na fogueira e acender o fogo. Mas como nem tudo é perfeito, a lenha tá úmida. A gente precisa de algo para queimar rápido. Então a gente vai lá. Você lembra daquele papel que estava lá dentro daquela lixeira? Então, aí a gente pega aquele papel mesmo e usa mesmo. Usando o papel na lenha, a gente vai. Bom, a gente faz o fogo. Chega o Sr. Taylor ali para conversar com a gente, de novo. Ele agradece a gente por ter feito fogo. Ele fala, mas aqui é tão escuro. Ele fala que não tem eletricidade. Lógico, né, gente? Ele mora numa floresta. Bom, aí ele fala para encontrar a cadela dele, que ela tá perdida, porque, né?
Ela sumiu, aparentemente. Ou foi dentro da casa, ou foi fora da casa, mas ele não sabe. Então, o nosso personagem vai ter que procurar ela no fim das contas. Mas tu é um velho folgado mesmo, né? Bom, entrando naquela sala de novo, a gente vê que a cama é de novo daquele cheiro de xixi e sabão. A gente vai voltar a perguntar pra ele. E a gente fala sobre o cheiro, ele fala que teve um problema com uma gambá. E aparentemente eles tiveram que dar um banho na cachorra. E isso é mais uma pista para nossa investigação. A gente voltando no quarto dele encontra um monte de palavras cruzadas. A gente andando mais um pouco além da casa, a gente encontra a cozinha. A gente vê mais uns potes de cachorro, daqueles de botar comida para cachorro. Mas nada demais. E a gente encontra a banheira, dentro do banheiro, que, né, ela praticamente deu banho nela ali. Aí é só seguir, a gente segue ela pelo cheiro, como aparece aí. Então a gente sai do banheiro e vai seguindo o cheiro até onde der. E a gente fica um bom tempinho nisso. Bom, seguindo o cheiro, a gente é levado até naquela porta que tá trancada. Só que tem um buraco. E aparentemente ela passou por ali. Então a gente volta para falar com o Senhor Taylor de novo, que tem uma porta trancada, que tem um buraco, e ele pergunta para onde leva. E ele fala que leva lá pro porão, um lugar que eu não queria ir tão cedo. E aí a gente vê que tem uma combinação para aquele cadeado que tá lá na porta, e a gente tem que ver lá na aquele caça-palavras lá que ele fez. Mas é bem facinho. Ele fala que a palavra do caça-palavras é tree. Então a gente vai lá procurar no caça-palavras. Abrindo o caça-palavras, a gente vê que tem duas colunas, uma horizontal e outra vertical. E a gente encontra rapidinho a palavra tree. Na verdade foi bem fácil. Bom, a gente coloca o código ali, que é bem fácil até. A gente, colocando o código, a gente continua seguindo o cheiro através do porão, que não, como eu disse, não queria ter entrado nesse porão de jeito nenhum. Péssima ideia. Então a gente entra numa porta que tem bem ali, a gente dá uma olhada e tem uma máquina de lavar, bem velha. E que nosso personagem fala que não funciona porque não tem eletricidade. Bom, a gente dá uma passada ali, continua seguindo o cheiro, e a gente é levado até lá em cima, fora, e a gente encontra o galpão. A gente encontra um martelo, várias ferramentas, e a gente encontra uma lata de gasolina. Bom, a gente vê que tem um buraco na parede, a gente passa por ali e a gente vai andando por uma ponte até chegar onde a cadela tá. A gente vê que tem sangue, aí ela espera que não seja o sangue dela, né? Mas quando a gente chega lá, isso acontece. Claramente a gente vê a senhora Goodwin sendo comida pela cadela. Ai, meu pai amado. Bom, ignorando esse fato bizonho, a gente encontrou. A a gente chama a atenção dela, mas a gente não tem nenhuma coragem de chegar perto dela. Bom, a gente volta porque a gente não tem muito o que fazer, porque esse covardão não quis se aproximar da cachorra. Bom, a gente acaba se deparando com um velho compressor e vamos ver se o combustível funciona nele. Então a gente enche o compressor com gasolina e a gente consegue colocar luz na casa, finalmente. A gente encontra uma máquina de lavar velha, a gente liga ela e isso acontece. A gente ignora completamente o fato de ter acontecido aquela bizarrice e a gente encontra uma luva. Voltando lá, a gente consegue encontrar a cachorra e a gente bota a cachorra pra cheirar a luva e ela aceita de boa. Ela só volta pro dono dela tranquilamente. Mas como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. Aquele elefante todo ensanguentado vai e passa por cima da ponte e quebra tudo. E aí a gente tem que voltar. Que droga. A gente até tenta ver se dá pra passar por ali, mas. É, realmente não tem como passar por aqui. A gente fica se perguntando: que diabos foi aquilo? É, nem eu sei te dizer o que foi aquilo, meu amigo.
Bom, a gente voltando pro outro lado, a gente encontra o Sr. Taylor e a cachorra dele, a cadela. E aí ele aparentemente assinou os documentos e a gente só se despedem e ele vai embora. É isso. Então a gente entra na cabana e encontra aqueles três novamente, McDade, Bruton e Murray, os três velhos que são sedentos por dinheiro. E eles falam que ele tá ficando mole, porque mesmo que ele tenha feito um trabalho bem feito, ele ainda fez o favor de contar o vira-lata sujo. Ele só sabe reclamar porque o Price fez tudo direitinho, tratou eles bem. Mas, né, a gente sabe que isso não tá certo. No fundo, nosso personagem tá tentando, né? Bom, ele só continua conversando com eles, isso não é nada importante. E eles falam que ele quer que ele dance, e essa é a parte mais bizarra, e eu vou até deixar a música aqui pra vocês. Eu caí e não conseguia levantar. Sim, É o Sr. Price quem fala. sim. Meu nome é Stuart. Me desculpe quando eu vou dar tão tarde da noite. Do que se trata? A senhora Budger, eu sei que você não é parente, mas temo que ela não tenha mais ninguém. Ela me pediu para te ligar. Veja, ela teve um derrame ontem. Ó, como ela está? Bem, considerando a gravidade do derrame, ela está bem, mas ela está bem desanimada e quando promete cede, o corpo segue. Sinto ouvir isso. Sim, Me desculpe, não sei o que dizer. eu entendo, mas ela pediu especificamente por você, Sr. Price. Você consideraria visitá-la aqui em nosso estabelecimento? Eu tenho certeza que significaria muito para ela. Sim, ficarei feliz. Obrigado, Sr. Price. Vou avisá-la. Tenho certeza que ela ficará muito feliz com essa notícia. Obrigado, Sr. Stewart. Hã? Que pesadelo, droga. Eu me pergunto, como a senhora Goodwin está? Talvez eu devesse visitá-la para meu próprio bem. Bom, voltando para a casa do Price, a vida real, o Price vai para a cozinha mas antes deixa a gente ver que tem um telefone, o mesmo do pesadelo. E ele fala que comprou na última excursão dele. Bom, além disso do telefone, ele comprou uma nova cafeteira também, que eu não vou falar o nome porque é muito difícil. Bom, depois disso, ele escuta um barulho de telefone tocando. Então ele vai atender e pergunta quem poderia ser. Olá, aqui é o Price falando. Sr. Price, é que eu Stuart. Estou ligando da nossa casa de repouso em nome da Sarah Goodwood. Está tudo bem? Ela teve um derrame, mas ela está relativamente bem. Me deixa adivinhar, ela me pediu para ir visitá-la.
Impressionante, Sr. Price. Isso mesmo. Isso significaria muito para ela. Você poderia considerar? Sim, com certeza irei visitá-la. Obrigado, Sr. Price. Eu vou avisá-la. Obrigado por ligar. Nosso personagem voltando, ele fala que os sonhos deles de culpa estão se tornando reais. E a gente encontra de novo os pais do Price, como sempre. E eles começam a falar com o nosso personagem. E eles falam que já tomaram café, né? Perguntam se eles têm algo a dizer, eles falam sobre. Ai, e como sempre, eles dão no sermão no Price de novo, por ele estar fazendo aquelas coisas de tá tomando a casa dos outros à custa do dinheiro, a ganância dele e essas coisas. Eu não vou nem comentar muito porque eu já falei isso. Porque eu já vou falar muito disso no final do vídeo. E mais uma vez, tem alguém em casa? Estou procurando o Sr. Price dessa vez. Tá. Aí ele fala, tá, ok, foco. Vamos beber seu café, se vista. E agora a gente vai visitar a senhora Goodwin. Finalmente. A véia já estava esperando há uns 100 anos. Então a gente entra no nosso quarto, vai no guarda-roupa, se veste e a gente vai direto pra casa de repouso. Chegando na casa de repouso, a gente já percebe que não tem ninguém para atender a gente. Que maravilha. Nossa, que hospitalização. Eu não sei nem se fala isso em hospitalização. Tá, eu só sei que a gente conta uma idosa. A gente tenta conversar com ela, mas não dá em nada. A gente conta o velho que tá na frente de uma porta. A gente pergunta se a gente pode passar, mas. Ele tá dormindo pra caramba. Com certeza não vai acordar. Andando mais um pouco, a gente chega na casa de repouso, corredor. E um pouquinho mais pra frente, a gente encontra uma porta que leva a gente direto para um quarto que tem uma televisão ligada. Só que a gente não sabe nem que tá passando esse programa, então a gente simplesmente só ignora o fato que tem uma televisão ali. Tá, saindo dali, a gente vai direto pro corredor e a gente encontra a cozinha onde tá o cara falando ali: batatas, batatas, batatas. Me recuso. Eu não vou cozinhar nada. Não. Batatas é um desperdício da minha culinária, eu acho que ele falou. Bom, e ele tá procurando uma carne. E ele falou que não vai cozinhar nada a não ser que ele tenha carne. Tá, então é um objetivo nosso procurar carne pra ele? Bom, não sei. A gente entra no banheiro, a gente vê a pia, mas não tem nada de interessante. E indo conversar com ele, a gente fala, olá. E ele fala que tá frustrado porque só tem batatas. Eles estão falando que economia. Sim. Cozinhar uma sopa só com batatas deve ser difícil. Bom, voltando pro lobby, a gente encontra uma porta que tem. A gente bate, mas né, não encontra nada. E a gente vai pro porão também. E a gente fala com um velhote que está embaixo no porão, uma parte bem escura. A gente começa a conversar com ele e ele fala pra gente ir na caixa de eletricidade do lugar para resolver o problema da luz lá embaixo. Ele falou que estava no meio de uma coisa, mas como assim no meio de alguma coisa? Bom, ele dá a chave pra gente da sala que está perto da cozinha para ligar a caixa de luz. Então a gente vai, destranca a porta e entra para resolver um puzzlezinho bem fácil até. Parece aqueles puzzle do Among Us, que é simplesmente você clicar por cima daquelas bolinhas ali e ele vai ativando. É um puzzlezinho bem fácil até, então né, não tem muito o que comentar. Foi fácil, simplesmente fácil. Então, o nosso personagem fala, pronto, a energia deve voltar. E a gente vai no porão de novo e encontra essa cena. Ei! Ei! Obrigado, garoto. A eletricidade voltou a funcionar.
Que diabos você tá fazendo? Eu estou me desfazendo desse cadáver. Cadáver? Quem é esse? Temos um idoso. Ele faleceu há alguns dias e é mais barato assim. Ai, me sinto mal. O que é aquilo? Eu não sei o que dizer. Bom, até o nosso personagem ter passado por essa maluquice, a gente encontra finalmente o bendito pedaço de carne. Então. É de humano? É. Mas vai servir. Entendeu? E é isso. Bom, então a gente vai direto pra onde aquele cozinheiro maluco tá. E ele pega a carne. E ele fala que simplesmente a carne é brilhante. É, sim. Essa carne todo mundo vai amar, nossa. E a gente pega um prato e vê aquele. Eu não sei o que dizer. Bom, ignorando essa bizarrice, a gente volta pra cozinha de novo pra falar com aquele cozinheiro pra gente finalmente pegar o nosso prato de comida pra levar pra senhora Goodwin. E a gente fala com ele, e ele fala que já preparou o prato e vai distribuir pra todo mundo e a gente pede o prato pra senhora Goodwin, né? Aí a gente recebe a comida e leva lá pra aquela porta que. O velho tá na frente. Não tem como entrar. A gente tenta oferecer a comida pros pessoal da casa, mas ninguém aceita. E a gente acaba entrando em outra porta que tava trancada. E parece que tem outra senhora que não é a senhora Goodwin. Você não é a senhora Goodwin. Eu acho que você está no quarto errado, querido. Desculpa, eu não quis parecer rude. Aqui está a comida. Obrigada, querido. Bem, eu vou em. Faz muito tempo que ninguém vem me visitar. Me desculpe. Eu acho que faz 2 meses. Meu neto veio me ver, Eu realmente preciso. mas eu não tive mais notícias dele desde então. Embora acredito que ele tenha se casado recentemente. Que bom ouvir. Com uma garota, qual era mesmo o nome dela? Seria Andy? Eu não sei. Não, eu acho que era Elga. Que bom, mas eu vou. O pai dela quebrou o tornozelo. Gostaria de saber se ele está bem. Ele deve estar. Bem, cuide-se agora. Tem feito uma ventania horrível ultimamente. O outono vai começar antes este ano. Sim. Me desculpe, senhora. Eu realmente preciso ir agora. Ah, olha só eu voltando a papear. Eu entendo que precisa ir agora. Por favor, pegue isso por ter ouvido meus devaneios. Obrigado, senhora. Te desejo tudo de bom. Bom, ela deu pra gente um cobble, que em inglês significa sino. E esse sino vai ser de grande importância pra gente, então fica ligado. Bom, saindo do quarto dessa véia, finalmente, a gente tenta usar o sino com aquele velho que tá lá na porta, mas ele acorda, mas mesmo que a gente use, não adianta. Então a gente vai lá na recepção e tenta usar o sino lá, e aí aparece finalmente alguém. E a gente fala pra ela abrir a porta lá, aquela porta que tava com grade pra gente passar lá. Dando a desculpa que a gente esqueceu, deixou nossa carteira cair. Mas é só uma desculpa mesmo. Bom, a gente entra numa sala que tá com uma caveira com a boca que tá com uma flor de girassol. Então a gente pega a flor e quando a gente vai tentar sair, a porta tá fechada. Mas se lembra do sino que a gente tinha? Então, é só colocar lá na boca dela, aí funciona. Bom, saindo desse quarto finalmente. Se lembra do quarto daquela véia? Então, eu esqueci que no guarda-roupa dela tinha uma coisa muito importante, que era o cabide, para colocar lá naquela antena lá da televisão, para passar um programa mais legal pros velhos. E assim, finalmente o velho sai da porta e a gente consegue conversar com a senhora Goodwin. E a gente fala, e a gente pergunta se ela tá lá, e a gente entra finalmente para falar com a senhora Goodwin. Eu estava nervoso e com medo. Eu não sabia o que esperar. Talvez ela deva me culpar. Eu estava preocupado com o bem-estar dela. Eu me senti culpado e envergonhado. Eu te trouxe uma flor. Como está, senhora Goodwin? Oh, não precisava. Obrigada, querido. Eu estou muito feliz que você veio me ver. Claro, senhora. Eu ainda me sinto péssimo por ter tomado sua casa. Eu não devia ter feito aquilo. Pare com isso, jovem rapaz. Você não deveria se culpar. Obrigado, senhora Goodwin. Isso significa muito para mim. Mas ainda assim, posso fazer algo por você?
Nada mesmo? Não, eu não tenho ninguém. Eu só queria ver um rosto familiar antes de partir. A senhora não merece isso. Eu sou apenas um crápula desalmado. Mas me deixe fazer o certo. Você pode se mudar para minha casa. Eu vou cuidar de você. Não é muito, mas qualquer coisa é melhor que aqui. Hã? Você é um jovem rapaz tão educado. Mas eu não posso fazer isso, querido. Você tem sua própria vida e coisas para cuidar. Eu estou velha. Eu não estaria aqui por muito tempo. Senhora, não diga isso. Não, me escute. Não se culpe, jovem rapaz. Além disso, em breve eu verei meu marido novamente. Senhora, eu virei visitá-la toda semana. Você pode sempre me ligar caso queira conversar. Obrigada. Eu cheguei tão perto. Mais um nome, o último passo. Mas algo havia mudado. Algo dentro de mim tentou me fazer parar. Eu ignorei esse algo. Eu não parei. O Sr. Jones era o último nome da minha lista. Bom, então a gente chega para falar com o último nome da nossa lista, o Sr. Jones. A gente já encontra uma porta trancada, a gente entra em uma outra porta que está entreaberta e a gente acaba entrando nessa porta. Entrando lá, a gente acaba encontrando um toca-disco, mas a gente ignora e entra na porta que está no fim do corredor. Entrando lá, a gente encontra um pó verde que eu não quero muito falar o que que é isso, mas é drogas. Com certeza é drogas. Bom, a gente usando essa química aí dessas drogas, a gente fica num estado totalmente, estranho e então a gente vê um outro mundo. É, é meio estranho de explicar. Bom, a gente encontra uma máquina de caça-níquel, como eu tinha falado, eu falei errado, né? Falei que era outra coisa, nem sei o que que eu falei. Bom, a gente andando mais um pouco, a gente chega numa outra porta e eles perguntam se tem alguém em casa e ninguém responde. A gente encontra o quadro, a gente fala que tem uma pintura, mas fala um ângulo diferente, a gente tem que olhar de cabeça para baixo, é isso? Bom, eu não sei. Então a gente vai, usa aquele pó verde, a gente entra dentro da sala, mas o caminho de comércio tá bloqueado, então a gente volta. Mas aí eu percebo uma coisa: se a gente usar o estado de loucura e usar naquela pintura que tem ali naquele quadro. Bom, a gente vê que é uma pintura rasgada e o caça-níquel tá funcionando, mas a gente precisa de uma moeda, então o nosso personagem vai precisar de uma moeda. Bom, então a gente volta lá para aquela sala. Quando acaba o estado de loucura, a gente vê um buraco e a gente entra em uma outra parte do apartamento. Tá, então a gente entra numa outra parte, uma parte nova. Tá, a gente entra numa outra porta que tem outro daquele pó verde que a gente usa e a gente encontra uma parte da pintura azul. E a gente fala, é como se tivesse a parte toda destacada em azul. Aí a gente pega essa parte da pintura azul, a gente vai tentar colocar naquele quadro ali, mas não funciona, então a gente vai ter que fazer isso no estado de loucura mesmo, né? Aparentemente. Bom, a gente coloca lá naquele quadro, pega a pintura aquela pintura do quadro vermelho e coloca naquele quadro também. E a gente encaixa e aparentemente abriu uma porta bem ali. Bom, abrindo essa porta, a gente encontra finalmente o Sr. Jones e a gente conversa com ele. Finalmente! Eu te achei! Você está aqui para a festa? Ah, desculpe. Meu nome é Price, eu trabalho para. Ah, sim, você está aqui para tomar minha casa. Bem, eu estou aqui para garantir que tudo ocorra suavemente bem, por assim dizer. Eu não posso garantir isso. Por quê? Eu estou muito chateado. Novamente, por quê? Veja, eu queria ter tido uma festa de despedida surpreendente. Uma noite para ser lembrada. E por que não teve?
aquela bandinha se recusou a tocar. Quero dizer, nós tínhamos um acordo, mas eles decidiram não honrá-lo. Entendo. Mas você parece ser um cara que sabe o que está fazendo. Talvez você consiga convencê-los a tocar. Talvez eu consiga, mas por que eu faria isso? Por que eu vou destruir esse lugar se eu não tiver a minha festa? Nós estamos seguros para isso. Claro, mas pense em toda a burocracia. Quebra de braço com seguradora, me parece ótimo. Ok, eu entendi. Se eu conseguir a banda para tocar aqui, você promete se comportar? Claro, eu sou homem de palavra. Tudo bem, onde eu posso encontrá-los? Para sua sorte, eles moram na porta ao lado, mas na próxima janela da próxima entrada. Eu vou ver o que eu posso fazer. A gente pergunta ao segurança por que ele tá tão triste. Ele fala que é porque ele queria festa, queria dançar. Aí ele só falou, ok, tá tudo bem. Bom, a gente tira aquele negócio lá, né? Aquele negócio verde. Aí a gente volta direto para aquela porta que tá, quer dizer, a pintura, né? Que é a porta, sei lá. E a gente vai lá falar com a banda pra ver se a gente consegue entrar num acordo com eles pra eles tocarem na festa do Senhor Jones. E a gente pergunta se esse é o endereço certo e eles falam pra gente entrar. Bom, conversando com a banda, a gente descobre algumas coisas interessantes. A gente fala boa tarde, eles falam boa tarde. E a gente fala que eles querem tocar que a gente quer que eles toquem numa festa. Bom, eles falam pra falar onde que é pra tocar na festa e eles falam na porta ao lado agora. Bom, eles, né, já sabem quem mandou eles tocarem, mas eles querem se recusar porque no caso ele falou pra eles que só ia pagar metade do valor que ele tinha combinado. Bom, eles claramente sabem que ele não vai pagar isso, né? Tá lógico. É lógico que ele vai ter um calote neles falando que só vai pagar metade e o resto ele não vai pagar. Bom, é por isso que eles não querem tocar. Então eles conseguem. Então o Price oferece para eles uma chance de tocar em uma festa de alto nível. Que é basicamente tocar em uma festa dos patrões dele lá, o Lucy Murray e o outro lá que eu esqueci o nome. Bom, ele conseguindo esse acordo, ele vai lá na nota de lixo da casa deles, encontra uma nota de 5. Tá, a gente vai precisar dessa nota de 5 para várias coisas. Tá, voltando para aquela porta, aquele segurança saiu de lá. Então a gente entra, aí tá chovendo lá fora aparentemente, e quando a gente vê, olha só o que tem ali, gente. McDade, Brooke e Murray. Bom, a gente tem que falar com eles, ligar pra eles pra, né, falar pro pessoal que o pessoal da banda quer tocar nas festas de alto nível. Gente, eu tô enrolando muito aqui. Jesus. Então a gente fala que deveria ligar pra eles. Tá, a gente encontrou o número de telefone, mas como que a gente vai ligar pra eles? E isso se resolve naquela maluquice, sabe? Daquele negócio cheira pó, aquele cheira pó, sabe? Então, a gente conta uma cobra gigante que fala pra gente que a gente pode ligar pra quem quiser. Se a gente tiver dinheiro, a gente vai dar o dinheiro pra ela, a gente liga pro escritório dos nossos chefes, a gente fala com a secretária. Falando com ela, o nome dela a gente descobre que o nome dela é Jenny. A gente pede pra ela passar pelo nosso patrão, né? E ele fala, em breve, é bom falar com você. Como vai o trabalho? Ele pergunta. Aí ele pergunta, ei, Bruton, tem uma banda local, você acha que eu posso contratá-los? A banda. Bem, e ele pergunta se eles sabem tocar música de verdade, que ele fala que eles têm que tocar blues. Se eles não sabem tocar blues, eles não contratam eles. Bom, então nosso personagem sabendo disso, ele volta direto lá pra banda pra falar com eles se eles sabem tocar blues ou não. Então a gente chegando para perguntar a ele se ele sabe tocar blues, a gente fala que tem uma oferta que é para eles tocarem em uma festa sofisticada, mas para isso ele pergunta se ele sabe tocar blues. Bom, eles falam que precisava das notas, que basicamente é um negócio, são as letras da música,
Pra eles saberem se eles sabem tocar ou não. Bom, ele pensando nisso, e a gente vai lá naquele, como é que fala? Lá naquele caça-níquel e conseguimos finalmente as notas sobre um livro sobre blues, que é... Bom, a gente pergunta que tipo de máquina é essa e a gente continua. Entrega o livro para eles, eles começam a tocar e, bom, isso que acontece. A gente se encontra com o Price numa sala branca e a partir de que a gente vai andando, a gente conta um disco de vinil. No caso, não um disco de vinil, uma vitrola, né? E quando a gente vê, tem uma porta que tá saindo do chão, a gente abre ela e sai a Sarah Good. Bom, a gente pode ver que é mais um sonho maluco dele, né? Bom, a gente encontra um velho, a gente fala com ele fala que todos os pedidos de mudança foram aceitados, a gente fala obrigado, Sr. Browder. E eu arranjei uma coelha para fazer companhia. Aparentemente ela tá conversando com ele. Sra. Charnelli é o nome dela. Bem, eu me tornei muito próximo dela. Eu acho que ela vai ver mais que eu. Veja, essa coelha arteira. Ele fala, entendo, Sra. Good, mas podem trazer felicidade. Bom, ele fala que se for necessário, ele encontra uma casa para a coelha. Bom, ele só fala que o tempo acabou e fala que $500. Aparentemente é tipo um psicólogo, né, gente? E a gente acorda no meio da noite falando, que diabos é isso? Que diabos é esse som? Quando a gente vê, isso acontece. Droga. Eu estou perdendo a cabeça. Este era para ser meu dia de folga. Poderia muito bem tentar ir relaxar. Eu preciso de café. Ok, o café está preparando. Eu realmente preciso me acalmar, estou muito agitado. Bom, a gente vê que a gente não tá nada bem, né? Aparentemente a gente não tá nada bem, nosso cérebro já tá perdendo a cabeça porque, né? Bom, a gente consegue o jornal diário que a gente assinou, a gente vai, pega o nosso cafezinho para relaxar um pouquinho. Aí a gente vai e senta na cadeira para descansar um pouco, porque a gente merece, né? Vendo as notícias, a gente vê, está frio aqui. Café quente. A gente fala que vai aumentar o imposto dos alimentos.
A construção de uma nova estrada foi iniciada. Foi lá na propriedade do Sr. Taylor, que foi muito tempo atrás. E a gente pergunta como é que ele está. E quando a gente vê, uma nova espécie foi encontrada. Legal. E quando a gente vê a página de obituários e a gente vê Senhora Nancy P. Goodwin. Senhora Goodwin. Não. Não, não, não. Eu perdi. O peso do mundo caiu sobre mim. Isso mexeu com minha alma como nada antes. Naquele momento eu tomei uma decisão. Eu iria deixar o trabalho, mas antes disso, eu teria que visitar seu túmulo. Chegando no cemitério onde a Sarah Goodwin foi enterrada, a gente vai andando até encontrar um portão. A gente vê e tem uma corrente, um cadeado muito grosso para a gente passar ali. Bom, então a gente vai continuar andando mais um pouco até que a gente encontra um outro portão, que esse sim está aberto. A gente entra na parte quarta do cemitério, vai andando mais um pouco, a gente encontra uma cabana e a gente fala, está aqui para visitar o túmulo da senhora Ruth. Então a gente ignora a cabana e vê que tem um cara fazendo um buraco, né, de túmulo, aparentemente. A gente fala, belo buraco que você tem aí. A gente fala que a gente precisa chegar do outro lado, mas o cemitério está fechado. E ele fala pra gente voltar mais tarde. Eles não deixam a gente entrar, então, né? A gente só ignora. Bom, e também tem alguém tentando invadir o cemitério, mas aí ele não acredita na gente mesmo, a gente falando pra ele que tem realmente uma pessoa querendo invadir o cemitério. Bom, ele ignora totalmente a gente, então a gente entra na cabana dele, a gente mexe nas coisas dele e quando a gente vê, a gente encontra uma chave. Bom, chave do cemitério. Já sabe onde tem que usar, né? Bom, a gente sabendo disso, a gente vai andando mais um pouco. A gente entra aquele cadeado que tava lá e a gente destranca. Bom, a gente dobra a chave, né? E então a chave fica inútil pra gente. Bom, andando mais um pouquinho, a gente encontra aparentemente a pessoa que tá fazendo aquele estrago lá, né? E é uma mulher que tá falando que só quer ver o marido dela. Desculpe, eu não quis assustá-la, mas espera um segundo, eu te conheço. Na casa de repouso, o que você está fazendo? Estou aqui para visitar meu marido, ela fala. Mas eles fecharam o cemitério. Aí ela fala, eles pensam que podem me parar? Ela fala, nunca. Mas só não pode invadir cemitérios assim. Poderia se acalmar e não passar o pé, me passar o pé de cabra, por favor? Gente, é muito engraçado para esse, gente. Bom, a gente fala com ela sobre o coveiro, se ela queria encontrar o coveiro, porque a gente ia falar isso pra ele. Então ela entrega pra gente o pé de cabra e isso vai ser de grande importância pra gente ir no túmulo da Senhora Gucci. A gente dá o pé de cabra pra ele, fala que foi do invasor, aí ele fala, invasor? Não no meu turno. Ah, e ele sai andando, né? Nossa, que horrível essa minha imitação de raiva, né? Nossa Senhora. Bom, usando o pé de cabra que a gente tinha, a gente consegue abrir um buraco na cabana. Bom, no caso a porta, né? Tendo um buraco. E bem nessa parte a gente encontra umas coisas. Bom, nessa parte a gente encontra algumas coisinhas bem interessantes, como, por exemplo, todo tipo de tranquila e a gente encontra uma tábua que a gente usa para colocá-la bem naquele buraco. Bom, fazendo isso a gente consegue passar por cima da tábua e a gente continua andando para encontrar o túmulo da senhora Goodwin, para finalmente conseguir falar com ela. E lá estava eu, parado na chuva. Havia algo naquele momento, como se tivesse sentido a presença dela. É difícil de escrever. Eu sei que você não me culpa por nada, mas eu sinto muito. Pelo pouco que eu te conheci, você merecia mais. O seu falecimento foi um chamado para mim. Eu decidi me demitir. Onde quer que esteja, espero que esteja bem. Eu estou certo que você está.
Ó, antes que eu esqueça, eu te trouxe algo. Não é muito mais que isso ilumine seu caminho da vida após a morte. Descanse em paz, Sr. Good. Eu criei coragem. Isso acabaria agora. Eu não poderia viver desse jeito. Eu fui ver os meus chefes e fui me demitir. Bom, então a gente se encontra no escritório onde os chefes do Price trabalham. A gente já vai no banheiro para ver se tem algo de interessante. Mas o Price fala que a gente não gosta de usar banheiros públicos. A gente encontra uma máquina d'água, fala que tem água nela, e a gente entra em uma outra sala que tem um cofre aberto. E a gente encontra um saleiro. No final dessa sala também tem uma máquina de café, então a gente usa o sal para botar no café. Para que isso? Não sei. Uma pegadinha? Não sei. Bom, aí andando mais um pouquinho, a gente vai lá falar com a mulher do escritório, que é a Jenny. A gente fala com ela que onde estão os chefões, ela fala que não sabe onde eles estão, muito suspeito, inclusive. A gente fala para ela se acalmar e ela fala, desculpa, desculpa. Ela pergunta se tem alguma mensagem, mas não tem nenhuma mensagem. Bom, fazendo isso, a gente vai lá para cima, pega um elevador, a gente vai lá para cima, encontra uma sala com um telefone que não está tocando. Tá, isso é com certeza um enigma. Bom, ok, então a gente está na outra sala, a gente vê que tem outro telefone igual do outro, ou da outra sala. A gente vê que tem um cara colocando a nossa placa, aí só fala, bom, a gente entra na terceira sala, que aparentemente é a última, e a gente tenta ver o que tem lá e é só mais um telefone. Bom, a gente sabendo disso, a gente fala que o café tá ruim, ele fala que tá com um gosto estranho, salgado até. Aí ela fala, estou cansada dessas pegadinhas. Então ela vai dar uma olhada. Bom, desse modo, a mesa do escritório fica vazia. Bom, a gente conecta as suas telefônicas e com isso a gente consegue entrar naquela sala e ver o que o nosso chefão falou. Falando. Se a Taylor está esperando na linha, posso pedir a ligação? O quê? De novo? Ah, por favor. Olá, Bruton. Aqui é o Taylor falando. Como você está, seu Taylor? Escuta, eu entendo que a cidade vai construir uma estrada, eu já aceitei isso. O quê? Você aceitou? Sim, mas eu acho que seria justo se a minha cabana fosse movida para outro lugar. Quer dizer, você precisa do meu sítio, não da minha casa propriamente dita. Eu posso organizar. Pare. Está muito tarde, muito caro para qualquer coisa. Eu posso pagar parte das despesas. Não vai acontecer. Eu vou enviar o nosso novo garoto lá amanhã. E ele vai garantir que você assinará os papéis. Mas. Agora deu, seu Taylor. Mas que babaca. Eu nunca tinha percebido como ele é cruel. Bom, voltando para a recepção, a gente vai falar com a Jessie para ver se ela sabe dos chefes, mas ela fala que não sabe. Bom, a gente abre o segundo cofre, a gente encontra uma caneca. E a gente tem a brilhante ideia de beber toda a água do galão. Eu não tô brincando, ele bebeu literalmente toda a água do galão. Meu Deus do céu, beber tanta água assim, meu pai amado. Depois que ele bebe toda a água do galão, ele vai lá falar que alguém bebeu toda a água do galão e que ele tá com muita sede. Aí ela vai ter que sair de novo do balcão dela e a gente vai poder ver qual foi a ligação do nosso outro chefe. E entrando na sala dele, a gente vai ver a conversa do nosso chefe, MC Dade. Sim? O Sr. Jones está esperando na linha. Tudo bem, pode conectar. Aqui é o McDade falando. Ei, cara, aqui é o J-Bomb. Eu ainda não encontrei um novo apartamento. Você poderia adiar a desapropriação
Apenas por algumas semanas até que eu encontre algo melhor. Faz alguma coisa? Você quer que eu procure por você? Quer que eu pegue na sua mão e atravesse com você a merda da rua? Para de ligar aqui. Eu vou mandar alguém lá amanhã para cuidar de tudo. Mas, cara, eu realmente. Até logo. Aham. Cara engraçado. Eu também não gostava muito do cara, mas isso foi apenas desnecessariamente cruel. Andando mais um pouquinho, a gente vê um velho mexendo na nossa porta, que vai ser provavelmente o nosso escritório. Aí a gente vai tentar tocar no telefone dele, mas ele não deixa a gente tocar. Bom, a gente entra na outra porta e encontra o terceiro cofre, que a gente encontra um pano. E como que um pano vai ajudar a gente? É bem simples até. A gente vai enfiar dentro do vaso e dar descarga e entupir o banheiro. É, exatamente isso. Fazendo isso, a gente vai lá falar com a Jenny que a privada tá entupida. Alguém enfiou um pano lá. Aí ela fala: O quê? Você acha que eu sou um encanador? Aí ele fala que enquanto tá num faz tudo há pouco tempo. Só que se ela for falar com ele, a gente não vai conseguir que ela saia do balcão. Então a gente vai precisar dar um jeito nesse telefone dele. E por algum motivo que eu não sei, se a gente for lá no fundo da sala e mexer na porta lá, o cara vai ficar distraído e vai sair de onde ele tá. Bom, fazendo isso, a gente consegue desligar o telefone dele e a gente fala pra ela que a gente não encontrou ele e que era pra ela tentar ligar pra ele. Aí, como ele não vai atender porque o telefone tá desligado, ela vai sair do balcão pra resolver ela mesma um problema. A gente foi um gênio nessa. Bom, então a gente sabendo disso, ela sai do balcão e a gente vai em conecta o último plug, que se eu não me engano é do nosso próximo chefe, o Mori. Que foi, Jenny? A senhora Goodwin está esperando na linha. Posso passar a ligação? Por favor. Moe falando. Olá, senhor Moe. Aqui é a Goodwin. Como vai, Sarah Goodwin? Muito bem, mente. Minha aposentadoria não é muito e todos os medicamentos são tão caros. Talvez você devesse ter trabalhado mais ou comido de forma saudável. A sua dívida é apenas sua consequência. Isso não é justo, seu Moe. Você sabe que meu marido faleceu e com toda a burocracia e leis confusas? Bom, eu apenas acho que não é justo. Que eu tenho que pagar é imposto sobre a herança. Bom, você deveria ter feito a papelada corretamente. Existem leis e você deve honrá-la. Eu entendo, seu amor, eu entendo. Bem, a razão pelo qual eu estou ligando é que eu estou pedindo um pouco mais de tempo. Eu estou organizando minhas coisas. Não, as leis não se comprometem. Não há nada que eu possa fazer. Deve haver. Adeus. Mas que trapo velho. Vai, mostra a eles, querido. O momento da verdade, filho. Eu entrei pela porta. Estava escuro como a noite e silencioso como um túmulo. Apenas o pulsar do meu coração quebrou o silêncio. Mais um passo. E as luzes se acenderam como um grito. Surpresa! A banda começou a tocar, balões flutuando no teto. Todos estavam lá, meus chefes, Jenny e meus colegas. Eu levei um tempo para perceber o que estava acontecendo. Eu tinha provado para mim mesmo. A festa era para mim, pela minha sociedade. Eu respirei fundo e engoli.
e me preparei para gritar minha demissão bem alto. Mas então algo aconteceu. Um tecido roxo de seda revelou seu segredo, uma nova placa com meu nome nela. A ganância levantou a cabeça e a minha espinha estalou com uma vara seca. Mas você conseguiu sua sociedade? O que aconteceu em seguida? Sim, eu consegui a sociedade. Bem, eu me suprimi meus sentimentos de minha culpa e continuei trabalhando por alguns anos. Você tem certeza que não quer um gole? Muito obrigado, senhor, mas eu estou em serviço. Espero que você não se importe se eu tomar. Nem um pouco, senhor. Eu menti para mim mesmo. Está tudo bem, eu disse para mim mesmo. Eu apenas continuei assoprando dentro do balão, sabe como? Isso só se estendeu até agora. Minha cabeça pirou. Eu comecei a ter lapsos, droga, talvez eu até quisesse mesmo. Logo depois disso, eu fui demitido. E o padrão de vida, como eu estava acostumado, eu criei uma dívida e perdi tudo. Eu me sinto péssimo por confiscar sua propriedade agora. Escuta, garoto, a razão de eu estar te contando minha história. Por favor, não diga mais nada, senhor. Você realmente me faz lembrar de mim quando eu era jovem. Eu vou admitir, a sua história realmente me intrigou. Eu vou repensar a minha carreira, tenha certeza. Essa foi provavelmente a primeira boa ação que eu fiz de toda a minha vida. Por favor, pense bem para que você não acabe como eu acabei. Eu vou. Mas. Ah, droga, eu odeio fazer isso. Você vai ter que se mudar até o final deste mês. Eu sei como funciona, garoto. Agora se cuide. Eu realmente torço para que ele tenha ouvido a minha história. Eu acho que é isso. Eu gastei minha última moeda para comprar esta espingarda. Eu acho que está na hora de eu usá-la. Se eu for me matar, eu vou preencher logo todos os clichês e vou escrever uma carta de suicídio. Deprimente. Escrever uma carta de suicídio. O que eu tenho a dizer? O que vem fácil vai fácil. Isso deve servir. Eu me sinto mal por ele. Eu espero que ele fique bem. Vai logo, elevador. Eu só quero dar o fora daqui. E assim a gente termina Distant Deluxe Edition. Cara, que jogo incrível. Sério, parabéns aos criadores. Foi um jogo que eu amei, simplesmente amei gravar. Entendeu? Deu muito trabalho para editar, tanto que eu fiquei vários dias para editar isso aqui. Mas realmente valeu muito a pena. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de 1 hora no canal. E, cara, que jogo sensacional, cara. Mas se você pensa que acabou, não. A gente ainda vai ter que explicar. Tá. O que isso tudo significa e onde que a ganância se encaixa nesse vídeo? Vocês vão entender agora. Bom, por onde que a gente começa aqui, né? Bom, a gente começa no jogo com o nosso personagem Price, o nosso corretor de imóveis, que ele vendeu basicamente a humanidade dele pela sociedade dele. Aí você me pergunta, mas o que que é a sociedade, ô soldadias? Cara, sociedade seria você ter uma vida boa, você ter uma vida estabilizada, com bastante dinheiro, uma casa própria, uma casa boa, filhos, família e tudo que mais de coisa boa que você pode imaginar assim na vida real. Mas ele foi ganancioso, ele teve a ganância, a avareza. E na moral, de verdade, a pior coisa que você pode ser é avarento e ganancioso, cara. De verdade, isso só vai te levar pro fundo do poço. Cara, você pode ver que
Em todo momento no jogo, teve um momento lá que apareceu várias mensagenzinhas, avareza, ganância, e muitas mensagens que eu até esqueci já, mas eu vou colocar todas as imagens aí. Cara, ele basicamente teve um emprego que não estava fazendo bem para a mente dele. E ele mesmo estava retratando isso de uma forma super bizarra, como naquela vez que os pais dele estavam macetando o negócio lá, um pedaço de carne com machado, que eu nem sei o que que era aquilo. Mas, cara, é muito bizarro você pensar que isso é tudo da mente dele. Ele imaginou tudo aquilo. Porque a mente dele já tava ficando super. Super. Como é que eu posso falar? Meu Deus. Super hipercarregada, tá ligado? De tantas coisas mais que ele fez. Por exemplo, a senhora Goodwin. A senhora Goodwin morreu. Porque ela tava sem uma casa, cara. Ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais um motivo pra viver. Ela perdeu a casa dela, perdeu o marido dela. Cara, é bizarro o com o nosso personagem, Price, ele ficou afetado por tudo que aconteceu, tá ligado? Então fica a dica, galera. De verdade, não sejam avarentos nem gananciosos. Você vai fazer um trabalho, você faz um trabalho justo que você sabe que vai te fazer bem aos outros que estão ao seu redor. De verdade, não seja avarento, não seja ganancioso. E isso não leva você a lugar nenhum. Em nenhum lugar você vai ver uma pessoa gananciosa, avarenta, se dando bem. Ah, e você lembra quando eu falei pra vocês que aquele ser que tava com a cabeça toda explodida na sala lá? Você lembra que eu falei pra vocês que ele ia fazer parte ia ter um plot twist? Então, esse é o plot twist. Era o Price. Bom, galera, eu acho que eu já falei tudo que eu poderia ter falado aqui nesse resuminho, entendeu? Cara, simplesmente um jogo muito incrível, deu muito trabalho de fazer, inclusive no CapCut, meu celular tá travando muito, não é nem o celular no caso, é mais por causa do CapCut mesmo que fica pesado, tá ligado? Mas é isso, fique com Deus, valeu, tchau e fui.